Ó, já quer pregar já. Amém, glória a Deus. Vamos pegar. Vamos orar pelo pregador dessa noite, o Orlando. Estendam suas mãos. Meu Pai Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, o Senhor, meu Pai, nos mande, meu Pai, a sua palavra de justiça, meu Pai Deus, que nos santifique no nome do Senhor Jesus, meu Pai. Que o Senhor, meu Pai, nos leva, meu Pai, na maior intimidade com o Senhor, meu Pai Deus, no nome do Senhor Jesus, como o Senhor disse, meu Pai, onde nós pisarmos, meu Pai, as trevas não irão ter vez, meu Pai Deus, no nome do Senhor Jesus, onde nós tocarmos, meu Pai, irá ter milagre, meu Pai Deus, em seu nome, no nome de Jesus, e aonde nós profetizarmos, meu Pai, irá ter restauração, no nome do Senhor Jesus, e com isso, meu Pai, use o seu pregador dessa noite, meu Pai, e venha palavras, meu Pai, para nós tomarmos cuidado dos nossos passos, meu Pai, que não sejam nossos, meu Pai, mas sim o do Senhor, no nome do Senhor Jesus, amém e amém. Som. Aleluia. Paz, querido. Aleluia. Glória a Deus. Quantos estão felizes com Jesus aqui nessa noite? Amados, meu coração está queimando. Amados, meu coração está queimando por mais do Senhor. O Senhor nesses dias tem me dado uma palavra acerca de familiaridade e intimidade. Há uma diferença muito grande em ser familiar e ser íntimo. Mas para que você possa entender qual é a diferença, antes de tudo isso você tem que ter um coração igual ao que Davi pediu a Deus no Salmo 51. Eu vou ler para vocês agora. Aleluia. No Salmo 51:10 diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova em mim, ó Deus, um espírito reto, um espírito sustentável. Aleluia. Não me expulse da tua presença, nem tire de mim o teu Espírito Santo. Devolve-me, Senhor, a alegria da tua salvação e sustenta-me com o teu Espírito, pronto a obedecer. Amados, enquanto nós não estivermos um coração reto diante do Senhor, não estivermos com os ouvidos sensíveis para escutar aquilo que Ele tem para nos dar, nós não conseguiríamos entender o que é familiaridade e o que é intimidade. A familiaridade pode até dar uma aparência de ser íntimo, mas não é, porque a familiaridade gera morte e a intimidade gera vida. E a escolha está nas tuas mãos. Você escolhe, ou você quer ser familiar ou você quer ser íntimo. Tem uma canção que eu vou ministrar agora antes de começar a palavra, que ela fala justamente acerca disso. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e um espírito reto. Dá-me ouvidos para te ouvir e olhos para te ver, e um coração inclinado a te obedecer. Amém? Dá para apagar um pouco as luzes, deixar um ambiente bem aconchegante. Eu gosto de um ambiente mais... Aqui você pode acender um pouco, senão eu não consigo ler. Tá, opa, valeu, querido, obrigado. Vai ser mesmo. Cria em mim, ó Deus,
te ouvir, olhos pra te ver, e um coração inclinado a te obedecer. Dele na sua vida agora. Toma o teu lugar. Toma o teu lugar. Toma o teu lugar. Peça pra ele, toma o teu teu lugar. É o seu momento com o Senhor. Toma o teu lugar. Toma o teu lugar. Pai querido e santo, nessa hora, Senhor, aqui é um povo, Deus, sedento, Pai, por mais de ti, Senhor. Nessa hora, Senhor, leva as nossas mentes cativas a Ti, Senhor, para que nós venhamos, Senhor, entender, Pai, tudo aquilo que o Senhor tem para passar para nós nessa noite, neste lugar, Senhor, que nós venhamos ser cheios, Pai. Que a Sua palavra, Senhor, venha como uma flecha em nossos corações, Senhor, e venha repartir alma e espírito, para que nós possamos entender, Senhor, aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Do Senhor, o Senhor me levou a lembrar da Arca da Aliança. Na Arca da Aliança, há os dois tipos de pessoas: os familiares e os íntimos. Vou começar pelos familiares. Em 1 Samuel 6, 1 Samuel 7, 1 e 2. E os homens de Kiriat Jearim vieram e ergueram a arca do Senhor e a trouxeram para dentro da casa de Abinadab, no altério, e santificaram Eleazar, o seu filho, para guardar a arca do Senhor. E sucedeu que, enquanto a arca permanecia em Kiriat Jearim, o tempo foi longo, pois se passaram 20 anos, e toda a casa de Israel lamentava pelo Senhor. Aqui o texto nos relata que a arca ficou por 20 anos na casa de Abinadab. Você imagina você por 20 anos. Vamos dar um exemplo que isso é a arca. Isso está na sua casa. Vamos dar um exemplo que isso por 20 anos ficou na sua casa, onde você levava a arca para lá para limpar, onde você trazia a arca para cá. E isso foi se passando o tempo, foi se passando o tempo, se passando o tempo. E nenhum da casa de Obed-Edom se importou em entender o quão precioso era aquilo que ele estava guardando na sua casa. Eles ficaram tão familiarizados com aquilo que já era normal. E tudo que é normal gera morte. O culto, quando você vier para o culto e sentir que tudo é normal, comece a ter medo e a orar ao Senhor. O
o que está acontecendo comigo. Porque se você não tem mais expectativa, todo domingo você vem, eu vou ao culto, vai ter o período de louvor, vai ter o período de oferta, vai ter a palavra e depois os recados. Se você vier todos os domingos com esse pensamento, se você tiver com esses pensamentos, se preocupe, você está tornando uma pessoa familiar. Porque a cada culto que você vem à casa do Senhor, você tem que gerar uma expectativa no seu coração. Senhor, eu estou indo para a sua casa. Senhor, eu quero receber algo novo. Senhor, eu quero viver algo novo com o Senhor. Eu não quero viver das minhas lembranças passadas. Isso vai sim servir para gerar fé ao próximo, mas isso não deve ser o bastante para mim. Quando você vier à casa do Senhor, você tem que declarar: Senhor, eu quero algo novo, e abrir o coração, porque não adianta você declarar que quer algo novo e chegar aqui e você está com o coração fechado. Você tem que abrir o seu coração diante de Deus e falar: Senhor, perdoa-me por todas as vezes que eu não criei expectativa no meu coração em entregar o meu culto a Ti. Porque aqui você não vem para receber, você vem para entregar. E por graça e misericórdia, o Senhor te dá a palavra. O Senhor te dá o alimento necessário. Não porque nós merecemos, mas por graça. Por isso que você tem que gerar uma expectativa no seu coração. O que eu vou receber naquele lugar? Foi o que não gerou na casa de Abinadab. Eles não deram a devida importância à arca. E aquilo que não tem importância perde o valor. Se você não der importância ao culto, aquilo que você vai entregar, o culto será apenas um ritual. Então você tem que gerar essa expectativa no seu coração. Então a casa ficou por 20 anos na casa de Abinadab. Mais para trás um pouco vai falar quando os filisteus tomaram a arca, e ela ficou por 7 meses na cidade dos filisteus. E por 40 anos durou o reinado de Saul. Saul também não se importou com a arca. A arca ficou aí. Saul sabia da arca e sabia que ali carregava a presença do Senhor. Só que quando o reinado de Saul sai e Davi entra, a primeira coisa que Davi fala em vai ser mais fácil. A letra da Bíblia é muito pequenininha. E eu já estou quase com a idade do reinado de Saul. Não, é do reinado, não é a idade de Saul, não. Só o reinado, os 40 anos. Em 1 Crônicas 13, olha o que Davi faz. Depois de consultar todos os seus oficiais, os comandantes de 1000, de 100, Davi disse a toda a Assembleia de Israel: se vocês estão de acordo, e esta é a vontade do Senhor nosso Deus, enviemos um mensageiro a nossos irmãos em todo o território de Israel, e também aos sacerdotes e aos levitas que estão com eles em suas cidades, para virem unir-se a nós. Vamos trazer de volta a arca de nosso Deus, pois não nos importamos com ela durante o reinado de Saul. Toda a Assembleia concordou, pois isso parecia bem a todo o povo. No começo do reinado de Davi, a primeira coisa que Davi quer resgatar: vamos buscar a arca. Porque onde há a presença de Deus, há abundância
de bênçãos, há milagres, há restauração. Olha que interessante tudo isso. Um rei ficou por 40 anos sem importar com a arca. O rei chega e a primeira coisa que ele se importa é com a arca. Saul estava como Abinadab e os seus filhos. Eles não se importavam com a arca da aliança. E se tornaram familiares. E a familiaridade gera morte. Saul foi um rei colocado por Deus e tirado por Deus. Aleluia. Vamos continuar aqui. Aleluia. Em 2 Samuel 6, mais uma vez, Davi reuniu todos os homens escolhidos de Israel, 30.000. E Davi se levantou e foi com todo o povo que estava com ele a Baalim de Judá, para trazer de lá a arca de Deus, cujo nome é chamado pelo nome do Senhor dos Exércitos, que habita entre os querubins. E eles colocaram a arca de Deus sobre um carro novo e o retiraram da casa de Abinadab, que ficava em Gibeá. Eusá e Eloá, os filhos de Abinadab, conduziam o carro novo. Eles a retiraram da casa de Abinadab, que ficava em Gibeá, acompanhando a arca de Deus. E Aió seguiu diante da arca. E Davi e toda a casa de Israel brincavam diante do Senhor com toda a sorte. Eles se alegravam, né? Aqui é uma tradução, brincavam, mas eles se alegravam diante da arca do Senhor. Toda sorte de instrumentos feitos de madeira, de cípreres, também com harpas, e com saltérios e com adufes, e com cornetas e com símbolos. E quando chegavam à eira de Nacon, Uzá estendeu sua mão até a arca de Deus e segurou-a, porque os bois tropeçaram. Uzá tocou na arca, porque Uzá era familiarizado. A arca ficou por 20 anos na casa dele. Então você imagina quantas vezes ele tocava na arca. Então para ele tocar na arca era normal. Quando ele viu que a arca ia cair, ele estendeu a mão, porque era normal ele fazer isso. E quando ele estende a mão, a ira do Senhor se vem e Uzá é morto, porque familiaridade gera morte. Davi estava cheio das boas intenções. Ele foi, pegou os melhores bois, pegou um carro novo. Ele fez tudo certo, mas da maneira errada. O coração dele estava cheio de alegria. Eu quero te dizer, e Davi era uma pessoa íntima. E o que eu quero te dizer nessa noite? Que mesmo sendo íntimo, você pode errar, mas não pode permanecer no erro. Davi errou em trazer a arca de forma errada, e Uzá tocou por causa da familiaridade dele com a arca. Então Davi teve medo. Se você continuar o versículo, Davi ficou com medo. Falou: opa, pera, vamos entender como que carrega a arca. Então Davi tira a arca dali e leva para a casa de Obed-Edom. E agora no capítulo 11, aliás, no capítulo 6, versículo 11 de 2 Samuel, olha o que o Senhor está dizendo aqui.
E a arca do Senhor continuava na casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. 3 meses. Por quanto tempo ela ficou na casa de Abinadab? 20 anos. Por 20 anos ficou na casa de Abinadab e não aconteceu nada. O que eles faziam? Eles lamentavam. Samuel repreendia o povo. Se você continuar lendo, Samuel repreendia o povo, falando: se arrependam, voltem. Por 20 anos. Por 3 meses na casa de Obed-edom. Olha o que o Senhor fez. E o Senhor abençoou Obed-edom e toda a sua casa. Em umas traduções diz que ele abençoou a casa de Obed-edom e tudo que havia em volta, toda a cidade. Porque em 3 meses Deus faz tudo isso na casa de Obed-edom, e em 20 anos ele não faz nada na casa de Abinadab. Não está escrito, mas Deus me levou a entender que Obed-edom deu o devido valor para a arca que estava na casa dele. Por isso o Senhor o abençoou. E mais para baixo, Davi é comunicado mais uma vez: Davi, Obed-edom está sendo abençoado. E Davi fala: tornamos a buscar a arca, mas agora da forma correta, do jeito que o Senhor disse a Moisés, que a arca seria levada nos ombros dos levitas. E eu querendo entender tudo isso hoje, Senhor, por quê? Hoje no seminário Deus me deu a revelação do porquê tudo isso. Porque a presença é carregada por nós, imagem e semelhança de Deus, e não por animais. A presença tem que ser carregada por mim e por você, não por animais. Os animais não precisam, porque eles já são cuidados pelo Senhor. Mas nós precisamos carregar essa presença dos nossos lombos, para que onde quer que nós passemos, essa presença ecoe e traga vida, salvação e libertação. Entende? Obed-edom valorizou a arca. Abinadab não, nem os seus filhos. Porque familiaridade gera morte, intimidade gera vida. Quando eu falei que Davi estava cheio de alegria no seu coração em trazer a arca, ele estava cheio de boa vontade, mas trazendo da forma errada. Não porque Davi não era íntimo, porque Davi não se aprofundou naquilo que Deus queria que ele fizesse naquele momento. Quando a arca chega na casa de Obed-edom, que Davi é comunicado que Deus está abençoando, Davi faz o quê? Ele vai entender qual que é a maneira de trazer a arca para a casa dele, para a casa de Davi, para o templo onde ele queria que estivesse. Então Davi entende, e quando Davi entende, ele leva os sacerdotes preparados. E a Bíblia nos relata que a cada 6 passos parava, sacrificava e adorava. Porque Davi, mesmo sendo íntimo, ele errou, mas ele foi atrás daquele que nos ensina o caminho certo de volta. Ele não parou ali. Ou então ele também não continuou depois da morte de Uzá. Ele não continuou carregando a arca. Ele temeu, ele falou: opa, peraí, precisamos entender qual que é a forma que tem que carregar a arca. Eu já entendi que não é de qualquer jeito. Mesmo que o meu coração esteja cheio de boas intenções, eu posso errar.
mesmo sendo íntimo, eu posso errar. Mas eu tenho que ter a sensibilidade e ter os ouvidos atentos para me voltar ao começo, para entender o que Deus quer que eu faça. Temos inúmeros versículos que dizem acerca disso. A valorização e a desvalorização da presença de Deus. Lucas 7,36. Aleluia. Você pode se alegrar no Senhor. Aleluia. Santo, 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 santo. Lucas 7,36 vai nos falar da mulher pecadora que ungiu os pés de Jesus. Aqui tem um ato de familiaridade e um ato de intimidade também, mesmo ela sendo pecadora. Vamos ler junto? Convidado por um fariseu para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com um perfume. Eu fui entender todo esse valor do perfume. A Bíblia nos diz que um perfume desse custava 300 dracmas. Uma dracma valia por um dia de trabalho na lavoura. Então ele eram 300 dias para ele poder comprar um perfume. E eu trouxe para os dias atuais. Senhor, eu quero entender nos dias de hoje se eu não falaria igual Judas falou. Por que não ajudar os pobres com tudo isso? Quantos nesse momento não ia ser Judas? Trazendo para o dia de hoje, contando uma diária a R$100, uma pela outra, que varia muito. Um perfume hoje desse custaria R$30 mil. R$30 mil jogado aos pés daquele que era precioso, e ela sabia que era precioso, mas o fariseu não. O que o familiarizado faz? Ele julga. O que o íntimo faz? Ele se achega e valoriza. O que eles falam aqui? Se ele bem soubesse quem é essa mulher, ele não deixava ela tocar a ele. Olha que interessante. Uma mulher completamente rendida aos pés de Jesus. Não sei se era tudo que ela tinha, mas eu creio que era o mais precioso que ela tinha. E ela derramou aos pés de Jesus, porque ela queria essa intimidade. Vamos continuar aqui, só para completar isso tudo. Ao saber que Jesus estava... 7:37. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com um perfume e se colocou atrás de Jesus a seus pés. Chorando, começou a molhar os pés com as suas lágrimas, depois enxugá-los com os seus cabelos. Mais um ato de valor. Eu sou careca, não posso falar de cabelo. Mas qual é a mulher aqui que gosta de andar com o cabelo bagunçado ou fedendo? Porque há um valor para a mulher ter um cabelo bonito. Quando eu tinha também havia valor, mas não tem problema mais não. Faz tempo já, né? Olha o valor. Além de ela derramar, ela chora e seca com os cabelos. Será que ela entendeu quem é que estava ali? Será que você tem entendido quem é que está regendo a sua vida? Você tem entendido? Ela entendeu
que ali estava a salvação dela e a libertação dela. Continuando. Enxugou com seus cabelos, beijou-os. Ela continuou, ela beijou os pés. Agora você imagina Jesus andando naquela cidade, num pó danado. Você imagina como o pé dele devia estar. Porque nem água o fariseu ofereceu a ele. Nem água. Ao ver isso, o fariseu que havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Ele julga ela pecadora como se ele fosse o santo, como se ele não tivesse pecado. E quantas vezes nós temos feito a mesma coisa que esse fariseu? Isso é ato de familiaridade. Quantas vezes nós temos feito a mesma coisa que o fariseu? Vou dar um exemplo aqui, simples. Você imagina, vou pegar o Felipe ali. Felipe chega na igreja hoje. Ele é um músico top. O cara que tocou com todas as bandas mais tops aí do começo. Ele chega aqui hoje, ele olha o Léo tocando teclado e cantando. E ele começa a julgar. Esse cara é desafinado. Esse cara não toca nada. Quem é esse cara? Porque por mais que ele seja um músico bom, ele erra também. Por mais que ele seja um cara top, ele tem defeitos. Então eu não posso apontar o seu defeito, sendo que eu também tenho defeitos. Suponhamos que o Léo é um cara que começou a fazer tudo isso agora. Ele começou a tocar agora, ele começou a cantar agora. Os olhos do familiar vai julgar. E os olhos do íntimo, o que ele vai fazer? Ele vai falar assim: aquele cara está começando, eu vou ajudar ele. Eu não vou julgar o erro dele, eu vou ajudar ele. Assim como ele olhou que aquela mulher era pecadora, ele julgou. Por que ele não ajudou no lugar de julgar? Porque ele era familiarizado, não íntimo. Então ele julga, ela é uma mulher pecadora. Se ele soubesse quem ela é, ele não deixava que ela tocasse ele. O santo, ele era mais santo que Jesus. Porque ele fala que se Jesus soubesse quem estava, não deixava ele tocar. Ele era mais santo que Jesus. Ele não tinha pecado. Então não adianta eu falar do seu pecado, sendo que eu não arrumei o meu. Suponhamos que um pecado de um é prostituição e o outro é um vício. Pecado é pecado. Se eu não posso ajudar, eu também não julgo. Se eu não posso fazer nada para trazer essa pessoa próximo de Jesus, então eu fico quieto. Eu só oro: Senhor, eu não consigo, então envia alguém que possa fazer algo por essa vida. Isso é um coração de quem tem intimidade. E olha o que Jesus fala mais para baixo. Respondeu-lhe Jesus: Simão, tenho algo a lhe dizer. E ele fala: dize, mestre. Disse ele: 2 homens deviam a um certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50 denários. Nenhum dos dois tinha como lhe pagar. Por isso perdoou a dívida de ambos.
deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoado a dívida maior. E olha o que Jesus diz a ele: você julgou bem, disse Jesus. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: vê essa mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Agora você imagina a hora que a mulher estava ali, numa cidade de terra, caminhando de sandália, como que estava o pé de Jesus, sem lavar. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhes digo: os muitos pecados dela lhes foram perdoados, pelo que ela amou mais. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. A intimidade gera perdão, porque quando você tem intimidade com Jesus, você está próximo do perdoador. A familiaridade te distancia do perdoador. Então eu te digo nessa noite, não que você não vai errar, você vai errar mesmo sendo íntimo, mas não desista. Se você der 10 passos e tropeçar, levante, olhe para Jesus e continue, porque é isso que Ele quer de você. Vamos para mais uma parte onde há uma pessoa familiarizada e uma pessoa íntima. Lucas 10, 38. Nós vamos falar de duas pessoas onde eu acho que vocês já ouviram falar muito: Marta e Maria. Maria e Marta conheciam Jesus, ou não? Elas sabiam quem é que estava entrando na casa dela. Vamos ler aqui todo mundo junto. Caminhando, Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe as palavras. Maria estava como? Quieta. O que eu falei quase agora? Se o Senhor não der nos ouvidos para ouvir aquilo que Ele tem para nós, e se nós não abrirmos o nosso coração para entender aquilo que Ele tem para nos passar, vão ser só palavras jogadas ao vento. O velho ditado: entra por aqui e sai por aqui. Marta, porém, estava ocupada com muitos afazeres. Por que Marta tinha muitos afazeres? Eu tive essa resposta hoje de manhã também. Porque quando Jesus chega, a casa está uma bagunça, não tem almoço, não tem nada. Então Marta corre para fazer tudo. Eu preciso limpar a casa, eu preciso fazer um alimento bom, eu preciso deixar tudo muito lindo para Jesus. Marta se preocupou com a aparência. A familiaridade te deixa preocupado com a sua aparência e o que você vai fazer. Só que para Maria não importava a aparência, importava quem estava naquele lugar. E quem estava naquele lugar era Jesus. Então ela corre, se prostra e começa a escutar tudo que Jesus falava. Porque o íntimo escuta e o familiar reclama. Ele não aceita aquilo, está errado
por que eu tenho que trabalhar sozinha, ela tem que ficar ali? Jesus não mandou ela ir trabalhar. E Jesus não mandou Maria ficar ali. Nós lemos o texto agora. Ele não manda Marta trabalhar, fala: Marta, vai fazer tudo que tem que fazer e deixa Maria aqui. Não, Jesus só entra. E eu pergunto para você, nessa hora, Jesus entra na sua vida, e o que você vai fazer? Você vai se preocupar em arrumar sua casa, ou você vai se preocupar em ouvir o que Ele tem para te dizer, e te dizer: filho, eu te amo, filho, eu vim restaurar a sua vida, eu vim te trazer para perto de mim, fazer com que você tenha a intimidade que eu quero que você tenha comigo. Qual que é a sua escolha? Trabalhar ou escutar? Está com você. Nessa hora Jesus entra dentro de você. Feche seus olhos. Eu gosto muito de pedir para fechar os olhos, porque quando você fecha os olhos, você não enxerga nada e você consegue levar sua mente cativa ao céu. Comece a imaginar, porque assim como eu digo, essa palavra daqui a pouco vai passar e você vai reter aquilo que o Senhor quer que você retenha no coração. Mas isso não vai depender de mim, o ministro, não vai depender de ninguém. Isso vai depender de você. O que você quer guardar no seu coração? Nesse momento o Senhor se apresenta diante de você, dizendo: filho, eu estou aqui. E aí é você e Ele nessa hora, e a escolha é sua. A escolha está nas tuas mãos, de quem você quer ser. Se que você quer ser Marta ou se você quer ser Maria. Se você quer ser o fariseu ou se você quer ser a mulher pecadora. Se você quer ser Saul ou se você quer ser Davi. Qual que é o valor que você vai dar para aquele que está aqui diante de você nessa hora, dizendo: filhinho, 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 eu estou aqui. Esse é o seu momento, é você e o Senhor. Fale com Ele nessa hora. Se você não quiser falar em voz alta, fale em pensamento, porque Ele é onipresente, Ele é onipotente, Ele pode te ouvir nessa hora. Esse é o seu momento. É você e Ele. Estava ocupada com muito serviço, e aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importa que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhes que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas, todavia apenas uma, diga comigo, apenas uma era necessária, e Maria escolheu a boa parte. Era só uma. Era só uma. Em Lucas 18 relata sobre o jovem rico, onde ele chega diante de Jesus e fala assim para o Senhor: Senhor, o que eu faço para herdar a vida eterna? E o Senhor falou: cumpra os mandamentos que Moisés
nos ordenou. E o jovem rico, ele era cheio de conhecimento. E ele falou: mas todas essas coisas eu já faço. E aí Jesus fala: então se você faz tudo isso, falta uma coisa. E qual que era o primeiro mandamento? Quando Jesus fala para ele: amai a Deus acima de todas as coisas. E quando Jesus apresenta tudo isso para ele, ele fala: tudo isso eu já faço, eu já cumpro todos esses mandamentos. E Jesus fala para ele: então só falta uma, mais nada. Vá, venda tudo que tem e dê aos pobres. O que o jovem rico fez? Ele ficou triste, porque ele era familiarizado com a palavra, mas não com o Deus da palavra. E quando ele volta e não vende nada, e não dá nada aos pobres, aonde que estava o coração dele? No Deus ou na sua riqueza? Porque o familiarizado, ele valoriza as coisas. E aí logo no 19, Jesus fala sobre quem? Zaqueu. Jesus chega na cidade, em Lucas 19, e Zaqueu está em cima da árvore. E Jesus fala para Zaqueu: desça depressa, porque hoje eu vou ter contigo na sua casa. E Zaqueu desce depressa e vão para dentro da casa. Quando Zaqueu chega diante de Jesus, o que ele fala para Jesus? Jesus não fala nada. Jesus está quieto, ele só entrou. O que Zaqueu diz a Jesus? Fala: Senhor, se eu fraudei, se eu roubei de alguém, devolverei 4 vezes mais de tudo isso que foi tirado. Jesus mandou ele fazer alguma coisa disso? Porque ele olhou e ele valorizou que era mais importante o que Jesus tinha para ele do que o que ele tinha. Diferente do outro, que era mais importante o que ele tinha do que a salvação. E o que Jesus fala naquela hora? Nessa noite houve salvação neste lugar, porque o íntimo gera vida, o familiar gera morte. Olha que interessante, um em seguida do outro. Jesus te mostra como ser e como não ser. A sua salvação não tem valor financeiro, nem qualquer outro, porque tudo que tem valor não presta. Estou dizendo nesse sentido que eu vou usar tudo aquilo que eu tenho de valor para comprar algo. Então quando você valoriza as coisas, ela não tem valor nenhum. É nesse sentido. Quando você valoriza a presença do Senhor, a vida. Em Zaqueu houve salvação. A mulher pecadora houve perdão de pecados, porque o perdão gera vida e salvação. Então o que você tem sido? Familiar ou íntimo? Vamos trazer isso para a igreja agora. E aí você vai se auto-refletir. Vou dar só exemplos, né? Suponhamos que você chega aqui na igreja, você abre a porta, arruma as cadeiras, limpa o chão, lava o banheiro, e chegou a hora do culto. Você quer continuar trabalhando, você quer continuar fazendo, você não para. E aí você quer mostrar, assim como Marta: olha, eu estou fazendo. A minha célula é a melhor, está fazendo tudo. Olha, a minha
minha célula hoje a minha célula serviu, você viu? Isso é sentimento de familiar, porque ela está preocupada com aquilo que os outros vão pensar e não com o que Deus vai pensar do que ela está fazendo. Você entende que você está fazendo, mas automaticamente você não sabe para quem você está fazendo. O nosso serviço na igreja é fazer para quem? E nós temos feito para Deus? É uma pergunta. Você tem feito para Deus ou você tem feito para impressionar as pessoas? Para quem você tem feito? Você sabe para quem que é, que você tem que fazer, mas você tem feito? Nas terças-feiras a gente tem falado sobre o quê? Lealdade e deslealdade. O íntimo, ele é leal. O familiar, ele é desleal. O familiar, no seu primeiro tropeço, ele vai te julgar e vai te matar. O íntimo, no seu tropeço, ele vai te dar a mão falando: levanta. O seu lugar não é no chão, o seu lugar é de pé. Você caiu, mas levanta, porque nós temos um Deus que nos coloca para cima, com a força do braço dele, não com a força do meu. Amanhã ou depois eu vejo o Ramon caído, eu tenho que ser aquele que vai levantar o Ramon e trazer ele de volta. Não, Ramon, esse não é o seu lugar, esse não é o lugar que o Senhor te colocou. Vem, se possível eu te carrego nas costas. Isso é um coração de um íntimo que quer levar ele para perto de Jesus. O coração do familiar, o que ele vai dizer? Ó, está em pecado, caiu porque não ora, caiu porque não jejua e caiu porque não busca a Deus. O familiar, mesmo sendo um amigo, ele pode ser desleal. Como um exemplo, não um inimigo, mas uma pessoa que não seja tão próxima de você, pode ser leal a você, porque ela tem intimidade com aquele que a enviou. E essa é uma pergunta para você meditar. Você já sabe para quem você tem que trabalhar. Você tem trabalhado? Mas eu não estou aqui para colocar um jugo nas suas costas. Eu estou aqui para te orientar e te dizer que para aquele que você trabalha, ele é fiel para cumprir tudo o que ele te prometeu na sua vida. Só basta você abrir o seu coração e deixar com que ele entre e comece a ouvir o que ele tem para falar. Porque muitas vezes nós chegamos diante de Deus e nós começamos: Senhor, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso tal. Aí beleza, você fala de tudo que você precisa, você não para de falar. Como é que você vai escutar ele falar assim? Então, para você ter isso, você vai precisar fazer isso. Para você ter isso, você vai precisar seguir esse caminho. Mas se eu não tiver ouvido para escutar, eu vou ficar falando. Vai ser em vão. Fala: Senhor, nesse momento eu entendi que eu sou um familiarizado. Eu vou mentir, eu fui por muito tempo. Até que Deus começou a tratar o meu coração quando eu falei: Senhor, eu quero intimidade com o Senhor. Eu não quero ter o Senhor de ouvir falar. Eu não quero ter o Senhor de ouvir dizer. A minha conversão é uma prova viva do que Deus tem para fazer na vida de cada um de nós. O pessoal da rede de jovens já teve um leve testemunho do que aconteceu na minha vida. Eu me converti aos 23 anos. Tudo de ruim era comigo mesmo. Eu trabalhava, não fui ladrão, não fui nada disso. Mas eu caminhei em tudo que é lugar errado que se imagina. E através de uma pessoa íntima e atenta à voz de Deus,
Deus me trouxe para a casa dele. Um dia eu pronto para sair, pronto para ir continuar a minha bagunça. Escuto o telefone tocar, vou atender o telefone. A minha mãe fala em alto e bom som, falou: vai atender, porque desse telefone só toca para você. Deve ser alguma das... Porque eu era muito bagunceiro. Vou atender o telefone. Quando eu atendo o telefone, eu escuto uma voz doce e suave falar assim: você quer aceitar Jesus na sua vida agora? Ainda com o coração preso, eu falei: eu vou falar que quer? Aí eu falei um palavrão, falei assim, ela desliga logo. Só que eu falei quero antes. Então eu já aceitei. Então quando eu aceitei, ele já entrou no meu coração, porque eu já aceitei. Aí então o Senhor começa a falar comigo através dela tudo o que eu estava sentindo, o vazio, a dor. E eu começo a questionar. Eu não era cristão. Como uma pessoa que não me conhece sabe tanto de mim? E eu questionava isso no telefone. Ela fala: eu não te conheço, eu não sei quem você é. Tudo que eu estou te falando foi Deus quem mandou. Uma pessoa íntima e atenta à voz de Deus. Fui para a igreja por alguns dias. Essa pessoa que me ligou não foi. O inimigo já lançou no meu coração: ela nem vai na igreja, por que você está indo? Ele lançou a palavra. E eu aceitei. Saí novamente. Após um mês fora, estou pronto para sair de novo. Quando eu chego na porta do meu quarto, foi a minha primeira experiência com o Senhor. Eu comecei a chorar, incessável. Mas eu não tinha brigado com os meus pais, eu não tinha brigado com ninguém. Simplesmente do nada, aos meus olhos humanos, eu comecei a chorar. Então eu fecho a porta do meu quarto, que era fora da casa da minha mãe, e volto para dentro do quarto. E quando eu volto, eu escuto a voz de Deus falando para mim: filho, o vazio que você tem, só eu posso preencher. Naquela mesma hora eu peguei o telefone, liguei pro cunhado dessa pessoa que me ligou. Eu falei: Nelson. Ele falou: irmão, você vai na igreja hoje? Ele falou: vou também. Voltei, conheci essa pessoa que me ligou. Hoje ela é minha esposa e mãe dos meus filhos. E quando eu fui para a igreja, eu não queria relacionamento, porque fazia pouco tempo que eu tinha se separado. Então eu falei: eu não quero relacionamento, eu quero Deus. Porque eu entendi que todo esse vazio que eu tinha dentro de mim era só o Espírito Santo que poderia encher. Quando a palavra diz: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, tudo é acrescentado. Eu escutei uma palavra de um pastor amigo meu, era meu professor de violão, e ele falava assim: Orlando, eu estava bem triste nessa época. Mesmo convertido, aconteceu uma discórdia com a minha namorada na época, que hoje é minha esposa, e a gente acabou se separando, ficando separado por 5 meses. Você vê que nem tudo é só alegria, né? Não éramos casados, namorávamos, ficamos distantes por 5 meses. E esse pastor que me dava aula, eu cheguei um dia na casa dele, triste pra caramba. Eu falei: Beto, cara, meu coração tá doendo, cara. Eu fui explicar toda a situação pra ele. Ele falou assim: Orlando, com grande sabedoria, ele é bem manso de falar. Ele falou assim: Orlando, posso te dizer uma coisa? Eu falei: pode. Você sabia que nós viemos na terra para não ter nada? Eu falei: opa, como não ter nada? Eu sou filho de Deus que tem tudo, e Ele promete que tudo eu tenho. Ele falou: Orlando, você não veio na terra para ter nada. Você veio na terra para cumprir um propósito de Deus na sua vida. E eu vou te dizer mais: se você estiver dentro do propósito de Deus, se você precisar de uma família, Ele vai te dar. Se você precisar de carro, precisar de casa, filhos, Ele vai te dar. Então eu te digo, você não veio na terra para ter nada, você veio para cumprir um propósito de Deus na sua vida. E dentro desse propósito, tudo que for
necessário para cumprir o propósito, Ele vai te dar. Não precisa ficar inquieto. Não para, continua. Então eu tive uma pessoa íntima de Jesus que me trouxe para Jesus. E eu tive um professor íntimo de Jesus que ele viu que eu estava desgarrando, ele me trouxe de volta. Falou: cumpra o propósito, não desista, porque Deus vai fazer aquilo que Ele tem para fazer na sua vida. E na sua vida não é diferente. E ali eu comecei a entender que era muito bom ter intimidade com Ele. Só que assim como eu disse no começo, que ter intimidade não quer dizer que você nunca vai errar. Você erra. Chegou um tempo ainda era jovem ainda, né? Por mais que eu me converti com 23 anos, eu sou jovem até hoje. Só não tenho cabelo, porque está nascendo, né? Criança, vai nascendo o cabelo. Sou jovem até hoje. O meu espírito é jovem, mas o jovem tem a sua oscilação e eu oscilei por um tempo, onde eu comecei a julgar como é que aquela pessoa daquele jeito pode fazer e eu não. Eu estou na igreja todos os domingos, lá era cultura domingo, sábado e quinta-feira. Eu estou na igreja toda quinta, sábado e domingo. E esse cara nem vem na igreja, só vem no domingo, e ele pode e eu não posso, por quê? E eu comecei a questionar, eu comecei a ser familiar. E Deus me trouxe de volta e falou: opa, olha o caminho que você está seguindo. Você está retrocedendo por quê? Você já não provou o doce da intimidade? Por que você quer voltar para a familiaridade? E aí depois desse dia que Jesus me traz de volta, mais uma vez, até hoje, eu não consigo viver sem Ele. Eu não consigo ver ninguém em desespero e eu não poder ajudar. Nem que seja com uma palavra de amor.